Gênesis capítulo 22, no versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra profética no início desta campanha tem muito a falar conosco. Eu quero deixar aqui algumas palavras proféticas para a tua vida. Bem, sabemos que Abraão foi um homem chamado por Deus, e Deus o chamou de uma forma e deu-lhe uma missão, tirou ele da casa, da parentela dele. A primeira coisa que Deus faz quando chama o homem é separar o homem ou a mulher que ele tem propósito. Deus chamou a sua igreja com o propósito de ser separada. Amém. Deus chamou a mim e a você para nós sermos santificados, separados. Porque a Bíblia, sem a santificação ninguém verá a Deus. E Abraão não poderia se santificar no meio de Balaíns, no meio da idolatria, a qual a sua parentela exercia. Seu pai adorava ídolos, a sua casa era cheia de ídolos, e seu pai cultuava a ídolos. E quando a Bíblia diz, condena a idolatria e diz que toda idolatria é feitiçaria, que toda idolatria é culto a demônios, e Abraão estava dentro daquele contexto. Deus queria uma obra com Abraão diferenciada. Deus chamou a igreja para ela ser diferente nos seus padrões, no seu estilo de vida. A igreja, ela não é o mundo. A igreja está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós temos padrões éticos, nós temos padrões morais, nós temos padrões de santidade, nós temos padrões de caminhar, de andar e de falar. Deus, ele chamou a sua igreja para ser testemunha do seu amor e da sua santidade. E a primeira coisa, Deus tira Abraão do meio da parentela. Deus só vai realizar muitas coisas na sua vida quando você estiver separado, quando você estiver longe daqueles que te influenciam para as coisas do mundo. Deus tira Abraão, Deus leva Abraão para outra terra, tira do Ur dos Caldeus, e diz assim o Senhor: vai para a terra que eu, o Senhor, te mostrarei. Nunca queira saber tudo de Deus. Deus, ele vai revelando conforme a sua obediência.
obediência. Ou seja, se você for sempre obediente, os pergaminhos da sua vida espiritual vão sendo desenrolados. E bispo, e se eu cair, o pergaminho para de se desenrolar, fica parado. Xarabacobe é plaster. É como se você estivesse subindo uma escada. Você está subindo e essa escada te leva à presença de Deus, ao céu, à glória de Deus. Mas por algum motivo tu cai feio. Essa escada, esse degrau fica quebrado. Vai ter que vir um anjo para consertar a tua vida. Porque se não houver conserto, você não fica na presença de Deus. Deus requer conserto, arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Volta-te ao teu primeiro amor. Então Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus de padrões. De Calabassubnébia, nós estamos debaixo da graça, da dispensação da graça, mas o Evangelho tem padrões, o Evangelho é transformação de vida. Então o Senhor separa Abraão, o Senhor tira Abraão e diz: vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi sem saber aonde era a terra. Obediência é você dar um passo de fé e crer que o Senhor sabe o caminho e sabe o final da sua jornada. Segundo ponto, muita gente quer receber as bênçãos, mas não estão dispostas a esse espírito de obediência, e eles ficam rodando em círculo porque ainda são rebeldes, ainda são obstinados de coração, ainda querem fazer os prazeres da carne com veemência, querem viver uma vida fingida, uma vida de falta de sinceridade, uma vida que não é a verdade. E Deus, Ele ama a verdade porque Ele é a verdade. Então Deus, Ele tira Abraão, leva Abraão para um mover de fé. Deus vai te levar essa experiência que Ele está te tirando, te separando por causa da circunstância, por algum motivo. Ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer te mostrar as coisas grandes que Ele quer fazer. Ele quer te separar para ouvir a voz dEle, para estar mais perto dEle. E às vezes Ele promove situações de dores, situações de decepções, situações de enfermidade, situações de desemprego, situações de falta de dinheiro, situações de momentos apertados, porque como a Narassúbia, como Deus vai poder falar se o homem não para ouvi-lo? E Deus muitas vezes quer te parar. Abraão vai, e Deus Labassubiébia é com Abraão. Ele leva a sua esposa Saraí, e ele começa mudando o nome dele de Abrão para Abraão. Quando você obedece a Deus, Ele acrescenta coisas na tua vida e Ele retira coisas. Entende isso? Ele acrescenta e Ele tira. Ele acrescenta o que é bom e Ele tira o que está imperfeito. Ele tira o nome Saraí, Ele tira o nome I e bota só Sara, que significa mãe de todos os povos, de todas as nações, princesa no hebraico. Ele tira o nome, ele acrescenta Abrão, ele acrescenta o A e forma Abraão, pai de muitas nações, ou pai da fé, pai de muitos povos. Só podemos receber a multiplicação, a adição de Deus, se formos no propósito que Ele quer que nós seguimos. Às vezes Deus diz: parou o tempo ali naquele lugar, e a pessoa continua naquele lugar, continua indo naquele lugar, e Deus diz: acabou o tempo aí, e aí eu quero acrescentar algo novo, e a pessoa insiste: não, eu quero ainda, por causa do fulano, por causa do amigo, por causa do vizinho. E Deus diz: não, acabando. E quando nós não obedecemos, nós retardamos as vitórias que Deus tem para nós. Mas nesta noite não retarde, obedeça à vontade de Deus. Ouça o Senhor falando com você. Não pare de fazer
anda por causa da parentela, por causa dos outros que não entendem, por causa das muitas vozes que às vezes quer perturbar nossa alma. Joe, que esteve ouviar, entenda isso. Não deixe as vozes perturbar a tua alma. A última palavra é do Senhor, amém? Diga isso para o seu irmão, a última palavra é do Senhor.